Você gostava de jogar em que posição, Maurício? Olha, eu joguei em muitas posições, acho que até por isso não deu muito certo, né? Coringa é um Já era polivalente, Coringa. Era canhoto, né? Sou canhoto de perna, então joguei de volante, lateral esquerdo, enfim, até de centroavante pela altura me colocaram lá. Fiz os meus golzinhos, mas não fui pra frente, não. E aí você foi pra vida acadêmica, né? Isso, eu tava tentando jogar, ainda estudando, passei no vestibular, e aí fiz a opção de ir pela vida acadêmica. Não tinha claro ainda que seria treinador, mas aí lá dentro, a paixão pelo futebol, né, acabou me levando para esse lado. Você fez educação física? Na verdade, eu fiz o curso de bacharel em esporte, que tem aqui na Universidade de São Paulo, na USP. Comecei como preparador físico, no antigo Pão de Açúcar, que depois virou Audax. Então, aí como é que você foi parar no grupo Pão de Açúcar? Você que foi lá entregar como é que foi essa transição? Que você já estava envolvido no curso da USP com o futebol da faculdade, certo? Isso. E aí você foi parar no grupo Pão de Açúcar, como é que foi isso? Então, isso foi o seguinte, eu estava já no último ano da faculdade, surgiu a possibilidade de eu estudar fora, na faculdade do Porto. E aí eu fui estudar lá, enfim, acabei estando lá já arrumando estágio no Clube do Porto, fiz o estágio. E era uma época em que se falava muito da maneira de trabalhar, metodologia lá. Eu voltei, tive contato com algumas pessoas, dentre elas... Fez um estágio no Futebol Clube do Porto. Isso. Junto com o curso na Universidade do Porto. Isso. E aí quando eu voltei, conheci um rapaz, que era o Alessandro Flomer, que tinha contato, enfim, a gente fez contato, ele me convidou, a vaga era de preparador físico, eu entrei como preparador físico, fiz o primeiro ano, segundo ano, no terceiro ano eles me convidaram, acharam que eu tinha, enfim, as características, o perfil para ser treinador, e aí eu fui ser treinador do Sub-15, e aí a coisa foi engrenando. Nesse primeiro ano a gente foi vice-campeão paulista, fizemos a final contra o São Paulo, que na ocasião tinha o Lucas, tinha o Casimiro. Aí no ano seguinte eu subi para o juvenil, e aí a gente foi campeão paulista. Ainda Pão de Açúcar ou já Audax? Ainda Pão de Açúcar. Tá. Aí eu fui para o 20, aí se eu não me engano mudou para Audax. Até eu tive a oportunidade de trabalhar com o filho do professor Muricy. O Muricizinho fez estágio lá com a gente. Queria que mandasse um abraço para ele, por favor, muito querido. E depois fui auxiliar o profissional aqui em São Paulo. Fiquei como auxiliar do profissional um ano e meio. E foi treinar o Rio aí, o Audax Rio. Isso. E o Audax Rio estava numa situação há 2, 3 anos, jogava a segunda, não subia, eles queriam mudar um pouquinho o perfil. E aí surgiu a oportunidade, eu fui. E conquistaram acesso, né? Isso. Aí no ano que a gente disputou, a gente conquistou acesso, eu fiz a primeira lá, disputei o estadual da primeira, aí o clube foi vendido, o pessoal do Grêmio Osasco depois. Aí eu me desliguei e vim pro Red Bull, numa situação parecida, estava disputando já a segunda divisão há alguns anos, não conseguiu acesso. Aí a gente conseguiu acesso, fez 2 anos de primeira divisão de Paulista, os 2 a gente classificou para as quartas de final, uma nós fizemos contra o São Paulo e a outra nós fizemos contra o Corinthians, não passamos em nenhuma das duas. E você como técnico? Eu como treinador, isso. Depois me desliguei do clube no terceiro ano, fiquei 3 anos lá, aí tive uma passagem pelo Guarani, aí conheci um lado do futebol um pouquinho mais desorganizado, que até então era clube empresa, né? Agora um pouco mais de dificuldade, fiquei pouco tempo. E na crise, maior crise da história do clube, o Guarani teve na iminência de perder seu estádio, de perder suas propriedades, enfim. Mas aprendi muito, me calejou muito, porque é um clube de massa, tem muita torcida, é a maior torcida do interior, do estado de São Paulo. Enfim, saí, fui pro Desportivo Brasil, que era um projeto ligado aos chineses do Shandong, e estava treinando o Desportivo quando eu recebi o convite do Flamengo para fazer parte da comissão permanente. Isso. E fui, cheguei em janeiro, estava trabalhando, enfim, houve uma reviravolta em abril e o resto da história vocês conhecem, estou aqui hoje. Aos 36 para 37 anos. Posso fazer uma pergunta rapidinho? O que é universidade, como é que você falou? Não, o curso de bacharel do esporte. Qual a diferença para professor de educação física? É um curso novo da USP. É um curso recente, né? Tem 10 anos esse curso. Mas quais são as cadeiras que tem que dá condição e habilitação para você ser treinador registrado na CBF? Então, ele é um curso mais voltado para quem quer trabalhar com alto desempenho, né? Então eu, por exemplo, não tenho as matérias de licenciatura para trabalhar em escola, tal. Nem sou habilitado a trabalhar em escola. A minha carga horária é preenchida com mais matérias para trabalhar com desempenho. Então, se os 2 cursos têm fisiologia 1, no meu tem fisiologia 1 e 2, tem mais específico para desempenho, não é treinar. Desempenho de atleta. Pode trabalhar com alto desempenho. É mais perfeito. Porque ele é professor de educação física, né?